Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rodolfo Oliveira, cujo nome é Poucas Coisas São Necessárias. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos através de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperanças diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, quem escreveu foi o irmão Rodolfo Oliveira, então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Como faço todos os dias, vou pedir hoje novamente que, se não se inscreveram no canal, que o façam e que, por favor, compartilhem a mensagem. Não porque, assim, a mensagem seja feita por alguém muito especial. Não, eu sou uma pessoa muito simples, quem me conhece sabe. E assim, o que Deus colocou no meu coração é compartilhar essa mensagem. Então eu peço que vocês também façam o mesmo, a compartilhem também, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos mostre o que precisamos aprender. Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos que possamos compreender que a gente não precisa de tudo, que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Que se a gente tiver o Senhor, o resto é resto. Que nós possamos entender isso. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Mateus 6, de 35 até 34. Ou de 25 até 34. É uma mensagem que vai lembrar a gente que poucas coisas são realmente necessárias. Confiar em Deus e buscar primeiro o seu reino, isso é fundamental. Jesus vai ensinar que não devemos ser ansiosos com comida, com bebida ou roupas, porque o Pai cuida de nós como cuida das aves e como Ele cuida das flores. E a gente olhando por aí, a gente vê, né, como Deus tem cuidado com carinho das aves e das flores. Bom, esse trecho que nós vamos ler, ele faz parte do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E lá Jesus vai apresentar princípios importantes sobre o reino de Deus. Jesus vai contrastar a preocupação humana com a confiança na providência divina. O foco é prioridades espirituais, não se deixar dominar pela ansiedade material. A mensagem principal é que a gente tem que entender que a vida é mais do que a comida e o corpo é muito mais do que roupas. Então, a gente não tem que se preocupar excessivamente com necessidades básicas. Outra coisa que a gente tem que olhar é que Deus cuida da criação e ela não vai colher, não vai semear, não vai fazer nada disso, não vai plantar, né? Nada disso. Mas Ele cuida da criação. E se Ele cuida da criação, não vai cuidar da gente? Outra coisa, Jesus fala que a gente é muito mais valioso do que os passarinhos, do que as flores. Então, se Deus cuida dela, vai cuidar de nós também. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que a ansiedade não resolve nada, apenas desgasta. A gente fica pensando, como é que eu vou resolver, tal coisa. Não, só vamos ficar desgastados, porque a gente não pode acrescentar um minutinho na nossa vida, né? Então não adianta a gente ficar enlouquecido aí tentando resolver todas as coisas. É importante também que a gente saiba que a verdadeira necessidade é espiritual, não material. A gente valoriza muito mais coisas do que as coisas espirituais, né? Queremos coisas concretas, carro, casa, emprego, enfim. Mas a nossa maior necessidade é a espiritual. Por isso que Deus fala para a gente procurar primeiro o reino dele. E depois essas coisas vão ser acrescentadas. E outra coisa que é bem legal a gente se lembrar é que cada dia tem um desafio diferente.
nenhum dia é igual, né? Tem gente que fala, ai, não consegui fazer, não consegui ler a Bíblia, não consegui orar porque eu tô com um problema. Não, a gente tem que viver um dia de cada vez. Porque a palavra diz pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque todo dia tem um desafio pra gente vencer, né? Como diz o ditado, todo dia tem um leão pra gente matar. E qual que é a aplicação prática desse texto que nós leremos, né? Que poucas coisas são necessárias. E o que é necessário? Temos fé, confiança e foco em Deus. Isso aí é fundamental. O texto vai convidar a gente a simplificar a vida, deixando para lá as preocupações excessivas e procurando o quê? Cultivar a paz interior. Porque não adianta, a gente não vai conseguir mudar nada. E lembrar que em tempo de incerteza, essa mensagem do Sermão do Monte, essa mensagem que nós vamos ler, é um chamado à confiança na provisão divina e à prática da gratidão. Bom, moral da história é que Mateus 6, de 25 a 34, não vai dizer, não, você não precisa de nada. Não, ele não nega que a gente precisa. A gente precisa, sim, de muitas coisas. Mas ele ensina a gente que essas coisas não podem dominar a nossa mente e o nosso coração. Por quê? Porque o essencial é buscar a Deus, porque Ele conhece todas as necessidades que nós temos e cuida de nós. Assim a gente aprende que viver com menos ansiedade e mais confiança é viver com o que realmente importa. Amém? Então vamos ler Mateus 6, de 25 a 34. E na minha versão diz assim, ó. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus quem investe a erva do campo, que hoje dá flor, e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arrumar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia da manhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Bom, então o texto chama-se Poucas Coisas São Necessárias. O versículo escolhido pelo irmão Rodolfo Oliveira é o 25, que diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, com o que irão comer ou beber, nem com o corpo, mas quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, nem o corpo mais que as roupas? Ora, esse ensinamento é uma coisa que parece bem difícil, né, da gente cumprir. Mas quando a gente aprende isso, que a gente não precisa de tantas coisas, tudo muda. Pensar no que comer e no que vestir, logicamente que é normal, né? O problema é quando essas coisas ocupam um espaço demais na nossa mente e no nosso coração e acabam roubando a nossa paz. Parece que se a gente não tiver uma coisa ou outra, a gente não consegue viver. Mas a verdade é que a gente precisa de muito pouco. É que a gente quer variar de roupa, variar de sapato, variar de bolsa, quer comer coisa gostosa, quer um monte de coisa. Mas a gente, na verdade, a gente quer, mas a gente não precisa. A gente precisa de muito pouco. Somente algumas poucas coisas são essenciais
E dentre as essenciais é buscar a Deus, né? Buscar o reino de Deus é o que temos de essencial. Deixar Jesus no trono do nosso coração, na nossa vida, colocar Jesus como prioridade, aí sim. Isso é o que nós temos que fazer. A gente tem que viver como se fosse súdito e somos do reino dele. E aí não tem nada mais que seja importante do que isso para qualquer um dos seus discípulos. Certa vez eu ouvi que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É como dizem por aí, é colocar Deus na frente. Se a gente honra a Deus, se esse é o nosso maior desejo, a gente está colocando o que é principal como prioridade. Deus garante que essas coisas nunca vão nos faltar, aquilo que é realmente necessário. Então, perceba essas coisas e não todas as coisas. A gente não vai ter tudo, mas a gente vai ter o que precisa. E às vezes temos muito mais do que a gente precisa. Como dizem alguns, Jesus nos promete prover o que realmente é essencial. Amém? Bom, irmãos, então eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que precisamos de poucas coisas, que poucas coisas são necessárias, para nós é perfeitamente normal abraçar. Lembra que temos um versículo também para decorarmos, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando aqui a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que é a frase escolhida para esse ano, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda.